Com relação ao implante de uma prótese peniana, existe um mito que é com relação ao tamanho. Uma prótese bem implantada não deve ocorrer uma redução com relação ao tamanho, mas vamos colocar duas situações. O implante de prótese peniana no jovem, normalmente o pênis apresenta uma estética, vamos colocar assim, mais natural com relação ao tamanho. Mas nos homens a partir dos 50 anos, com uma disfunção erétil, que é a indicação do implante de uma prótese, ocorre paralelamente uma fibrose, né, com relação ao pênis, e com isso ocorre, de certa forma, uma diminuição do tamanho peniano. Essa diminuição é em função dessas fibroses, que, dependendo do caso, podem ser liberadas, ocorrendo então a liberação com relação ao tamanho peniano. Ou seja, com relação ao implante da prótese, promover até um aumento, mas esse aumento seria, na verdade, uma recuperação com relação ao tamanho anterior. O implante de uma prótese peniana bem realizada, levando-se em consideração as fibroses presentes, que normalmente ocorrem a partir dos 50 anos, os resultados são muito bons com relação à estética peniana. Com relação às condições de ereção, a prótese garante a firmeza necessária para que se ocorra a introdução e a manutenção da ereção. O pós-operatório das cirurgias, tanto de prótese peniana ou a cirurgia de Peyronie, vai depender naturalmente da extensão da cirurgia. Normalmente, após 45 dias, pode-se ter um retorno da atividade sexual. A indicação da prótese peniana existem várias, desde neuropatia diabética e a própria senilidade, em que ocorre uma deficiência da circulação sanguínea, que ocorre menos irrigação e, consequentemente, uma diminuição da rigidez peniana. Existem alguns, ou seja, diferentes medicamentos que aumentam esse fluxo sanguíneo. E normalmente, quando não ocorre, vamos dizer, uma resposta satisfatória, desde que não seja tratável, a indicação dessa cirurgia, que é o implante de uma prótese peniana. Basicamente, existem dois modelos de prótese, umas que têm um acionamento através de uma bombinha, que são as infláveis, e as próteses maleáveis ou semirrígidas. Ambas têm o mesmo resultado com relação ao ato sexual, ou seja, ambas são satisfatórias. Algumas particularidades trazem vantagem para uma, no caso de desacionado, ela se torna um volume menor, mas a outra tem uma certa vantagem com relação à simplicidade da cirurgia, que pode ser realizada através de uma anestesia local nas próteses semirrígidas. As próteses semirrígidas basicamente consistem em duas hastes de silicone com filamento de metal interno que faz com que, dobrado, ela permaneça apoiada, ou seja, ao lado da região abdominal, dobrada. E as próteses infláveis, basicamente, nós temos de dois tipos. A de 2 volumes, em que há a bomba de acionamento e as duas hastes, né? E a de 3 volumes teria, na verdade, um reservatório que normalmente fica na virilha. E a bombinha de acionamento, ela sempre é localizada na região da bolsa escrotal. Aqui nós temos todas as próteses, existem extensores que vão adequar com relação ao tamanho, ao comprimento. Uma dúvida comum do paciente é com relação ao tamanho da prótese. Na verdade, as próteses apresentam em diferentes diâmetros e comprimentos. E existe uma medição adequada no momento da cirurgia, em que se procura colocar o tamanho mais adequado dentro de cada caso. Muitos pacientes, eles apresentam um certo questionamento com relação ao implante de prótese peniana, se é uma condição natural ou artificial. A nossa colocação é o seguinte: as mulheres fazem o implante de uma prótese mamária ou uma prótese de mama. Isso faz diferença? Com relação à autoestima dela, é muito vantajoso. E com relação à prótese peniana é exatamente igual. Ou seja, externamente não dá para se saber a diferença entre o natural e o artificial. Mas com relação à prótese peniana, o que é muito importante, que ela recupera uma condição de ereção perdida. Então, uma condição fisiológica, é muito importante a recuperação da condição sexual. Esteticamente, é bem natural.
Com relação ao resultado do implante de uma prótese peniana, é comum uma certa dúvida dos pacientes com relação à naturalidade. O quanto seria artificial uma prótese peniana? A nossa colocação é o seguinte: vamos fazer uma comparação. As mulheres fazem o implante de uma prótese mamária. E o que elas sentem? Elas ficam satisfeitas? Com certeza. A autoestima melhora, a estética melhora. E com relação à prótese peniana, é a mesma coisa. Veja, é um material, silicone, que é implantado internamente, externamente não apresenta nenhuma diferença do natural. Só que a prótese peniana tem uma vantagem, ela é funcional, que sem a prótese não se vai se permitir uma introdução de uma condição sexual. Enquanto que a prótese de mama, a princípio, é só estética, além da melhora da autoestima, naturalmente. Mas a prótese peniana, ela tem uma parte funcional, que é muito importante. Então eu coloco que uma prótese peniana ela é muito mais bem-vinda ou indicada nos casos em que há necessidade, principalmente trazendo a autoestima do paciente também. Muitos pacientes, após a consulta, após uma boa avaliação, ainda restam dúvidas com relação ao implante de uma prótese peniana. E a minha colocação é o seguinte: está satisfatória a condição sexual? Todas as opções foram buscadas ou atendidas? Os tratamentos clínicos, os medicamentos, se não estão sendo mais satisfatórios, é lógico que a indicação é o implante de uma prótese peniana. Então, não há essa dúvida. Se não está satisfatória com relação à ereção, o implante de prótese peniana ela pode ser indicada e com resultado da recuperação sexual. Com relação às cirurgias da próstata e o implante de uma prótese peniana, podemos fazer a seguinte colocação. A prostatectomia ela pode ser mais ou menos agressiva, dependendo do grau do tumor. As cirurgias, quanto mais delicadas, ou seja, realizadas através da robótica, as lesões são menores, trazendo menos efeitos colaterais. Essas lesões teciduais da cirurgia podem trazer outras reações, por exemplo, uma incontinência urinária e uma disfunção erétil. Nesses casos de disfunção erétil, se tem a indicação do implante de uma prótese peniana, para que o paciente possa retornar uma atividade com relação à qualidade de vida. E essa expectativa é muito importante, que vai dar força a ele para superar essas dificuldades.